nosso retiro está fundamentado no texto do Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse texto você tem ele bem na mente, mas não é nesse texto que você vai abrir a sua Bíblia. Você vai abrir em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, que para a gente fica claro que esses dois textos estão intimamente ligados, falando de um mesmo princípio, né? A vida cristã é regida por princípios, os princípios da palavra de Deus. Então aí está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada, diga comigo, edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podem sentar, amados. Queridos, então nós estamos num retiro de casais, trabalhando com o tema, né, edificando. Olha que coisa mais linda essa turma produziu aí, né? Edificando um novo lar. Por que novo? É só para quem está começando? O casal que está ali com 2 meses de casado? Não. É para você que está com, quem sabe, como nós estamos aos 35 anos quase. Então sempre há oportunidade do novo de Deus na nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente guardar, a gente gravar, né? Quando a gente se reúne num evento, num retiro como esse. Em Deus há sempre a oportunidade para o novo. Por isso edificar o novo. Não importa quantos anos de casados. E aí vem essa proposta da edificação, que é a construção. Salmo 27 nós já citamos, e agora Mateus capítulo 7, Jesus traz um princípio para a construção de uma família. A primeira consideração é que Jesus não está falando aqui de tijolos e cimento. Concordam comigo? Ele está falando da construção de vidas. E quando ele fala casa, quando a Bíblia cita casa, ele está citando família. Ele está citando lar, o conceito de lar, de família. E Jesus diz o seguinte, que há 2 tipos de pessoas. Esse texto ele é muito claro e simples. Não vou trazer aqui nenhuma palavra assim que você, eu nunca ouvi isso, não. Mas a palavra de Deus é simples mesmo, para gerar mudança e transformação na nossa vida. Deus não complica as coisas. E aqui Jesus está dizendo, olha, 2 homens, 2 tipos de pessoas. Um prudente, ouve as minhas palavras e as pratica. O insensato ouve e despreza, não dá atenção. E ele então compara esses 2 tipos de pessoas a uma construção. E a família é uma construção. O casamento é uma construção. E aí vamos fazer mais algumas considerações dentro desse texto, que é muito importante que nós prestemos atenção. Quando nós vamos construir algo, nós partimos de uma escolha. Concordam comigo? É uma escolha. Você vai construir uma casa, um prédio, seja o que for, você faz uma escolha. Então, construir um casamento parte de uma escolha. O sensato escolheu praticar, ouvir, obedecer a palavra. O tolo ouviu e escolheu desobedecer. Então, não se edifica uma casa apenas pela imaginação. Não se edifica uma casa apenas pelos sonhos ilusórios. Não se edifica uma casa apenas pelos belos olhos de um ou de outro. Se edifica uma casa, um lar, um casamento, partindo de uma prontidão, partindo de uma decisão, partindo de uma escolha.
Hoje, o irmão Júnior já citou aqui, o mundo está escolhendo, eu não uso essa expressão, mas eu estou pegando um gancho da palavra dele, né? O mundo está escolhendo o divórcio, concordam comigo? A sociedade está escolhendo o divórcio. Aí eu pergunto, por que não escolher, construir, reparar, né? Fazer a manutenção, reconstruir? Por que não fazer esta escolha? Por que escolher como a grande maioria, se a gente pode assim pensar, né, em termos de estatísticas, como a onda? Por que não escolher não seguir a onda? Compreende isso, amados? Escolha. E aqui Jesus deixa claro esse princípio da escolha. Um praticou, o outro não, partiu da escolha. Uma segunda consideração nesse texto. Toda construção precisa que a escolha do material seja bem pensada. Concordam comigo? Pensar. Escolher um bom material. Se constrói um casamento, né, um novo casamento, um novo lar, sem prestar atenção no conteúdo, no material, né, que nós estamos usando, se constrói uma casa pensando assim, vou usar aqui tijolo, sei lá, um material de terceira, se durar aí uns 5 anos, tá bom. Alguém constrói uma casa assim? Quando se constrói uma casa, pensa que essa casa vai durar, e olha, vai precisar de reforma, pintura, reparar uma brechazinha aqui, outra ali, não é isso que nós fazemos no casamento? Eu não sabia que você era assim. Tá ali o casal, 2 meses de casados, começando as descobertas. Eu não sabia que você era assim. Meu Deus, por que eu me casei? Eu não sabia que você roncava. Essa descoberta é mais simples. Não é verdade? Eu não sabia que você tinha, né, essa postura diante da vida. Queridos, não se conhece uma pessoa em 2, 3, 4 anos de relacionamento. Você vai descobrindo um ao outro ao longo da vida. Isto é construção. E aí você faz a escolha do material. Eu descobri que você não corresponde a todas as expectativas, mas eu faço a escolha do material para essa construção, que é me espelhar no amor de Jesus para com você e para comigo. Está claro isso? Então, amar é um ingrediente ou é um material que nós precisamos nessa construção. E entendendo que amar é algo muito mais do que mero sentimento. Eu estou sentindo que amo. Se a gente trabalhar na construção de um casamento com o material do sentir, essa construção não vai ser terminada. E amor é muito mais do que o sentir. Amor é escolha, amor é disposição, amor é renúncia, amor é ver um outro que é diferente de mim, mas entender que Jesus morreu por ele também, que Jesus o ama. Então é preciso escolher bem o material. E nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando só desse material de construção para um lar, para um casamento. Amanhã a gente vai dar sequência, mas pense bem, amar, servir o outro, é outro material a ser escolhido. Nós não somos num casamento hóspedes. Entende isso? Nós estamos aqui nesse hotel, nós somos hóspedes, não é verdade? Olha, precisamos de uma água, pela manhã a gente se levanta, nem se preocupa com a cama, não é assim? A camareira vem, deixa tudo em ordem. Somos hóspedes. Muita gente entra no casamento com a expectativa de hóspede, aquele que será o tempo todo servido pelo outro. Mas casamento é laboratório para a gente aprender a servir a Deus. Entende isso, amados?
E como eu sirvo a Deus servindo o meu marido. Como eu sirvo a Deus servindo os meus filhos. Como eu sirvo a Deus servindo os meus irmãos. Então, um outro material para essa construção, nesse processo todo, é a disposição para servir. É não buscar ser hóspede. Servir, às vezes também sendo servido, você, querida, sendo servida, mas nessa via de mão dupla. Os dois se envolvendo, os dois, né, investindo nessa construção. Outra coisa a ser considerada, além da escolha de construir, além da escolha do material, é preciso saber que construção exige esforço. Fale comigo, esforço. Pensa numa construção, né, natural. Nós estamos cercados lá por prédios novos que estão se erguendo à nossa volta, e é barulho constante, a gente percebe aquela coisa, né, crescendo, mas os homens estão ali trabalhando. Começam 7 da manhã. Esforço. Isso nos diz quando Jesus fala disso. Eu poderia ter usado um outro exemplo, mas ele vai falar de construção. E construção demanda esforço todos os dias. Querido, querida, esforço todos os dias para enxergar as qualidades do outro. Todos os dias você se esforça. Ai, Ara, mas você está querendo dizer então? E o irmão Júnior já falou que o casamento não precisa ser o quê? Alguma coisa que você vai suportando no sentido de empurrando, arrastando. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de trabalhar a nós mesmos para que a gente tenha capacidade de enxergar as qualidades do outro, de enxergar o que o outro tem de bom, porque tem. Porque tem. Esforço para perdoar. Não estou sentindo vontade de perdoar. Mas escolha, nós vamos trabalhar esse material de maneira mais detalhada no retiro. Mas é preciso escolher. Esforço para lidar com a família do outro. Esforço, amada, para você lidar com a sua sogra. Alguém não é verdade. É uma coisa inexplicável. É inexplicável. A não ser que a gente se volte lá para o Éden e encontre em Adão, no pecado, na desobediência do homem, que é a fonte de todas as mazelas do ser humano, do pecado, né, das iniquidades. Mas parece que lidar com a família do nosso cônjuge é um negócio tão desafiador, ainda que sejam amados, ainda que se amem, parece que há assim uma dose de rejeição à cultura familiar do nosso cônjuge. Porque lá em casa as coisas são assim, né? Porque lá em casa meu pai, minha mãe, os meus irmãos nunca fizeram isso que você faz. Lá em casa não se come isso. Você gosta disso? Eu não aprendi a comer. Eu estou falando de coisas aqui tão bobas, né? E se pensar naquelas mais profundas, que fazem parte da história de cada um. E aí parece que há essa dosezinha de rejeitar a família do outro. Então é preciso esforço para olhar e falar: é minha família também. Me casei, é minha família também. Tem gente aí com... Tem um barulhinho aí, né? Tem um movimento aí.
Mas, queridos, esta é a proposta. Isso é muito bíblico. Isso é muito da cultura judaico-cristã, sim. Se fala muito no nosso tempo atual, na nossa sociedade atual, contra a cultura judaico-cristã. Mas a cultura judaico-cristã é a cultura que floresceu, que veio do coração de Deus para todos nós. E essa relação de famílias, através do casamento, ela é muito bíblica. A gente encontra isso na palavra de Deus. Então, construir um novo lar é preciso reunir em Deus força, disposição para trabalhar também essas questões. Esforço. Nenhum casamento fica bonito só com... Não é? Como é que eu já disse isso aqui. Não só pela beleza do outro, não só pelo que o outro possa oferecer, mas por esse trabalho. E nós encontramos esse princípio do esforço, e eu disse que eu seria rápida, e já estou fechando aqui. Nós encontramos o princípio desse esforço lá no Éden, lá em Gênesis. Gênesis é um dos livros mais... A Bíblia toda é extraordinária, mas em Gênesis nós encontramos o início realmente de todas as coisas que procedem do coração de Deus para nós. E aqui esse princípio da construção de uma família, de um casamento, de um lar, se encontra quando Deus, ele diz na sua palavra que ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores. Interessante, né? Do solo Deus fez brotar. Parece que é um processo assim muito tranquilo, muito sereno, e continua sendo, porque se você lança a semente, aquela semente numa terra, ela rompe a sua casca, ela brota, ela cresce. Às vezes não é nenhuma semente que você plantou, mas as aves, o vento, na provisão de Deus, fez com que aquela semente caísse na terra e brotasse. Algo muito sereno, muito tranquilo. E aí o texto continua dizendo: toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Aqui nós encontramos o mesmo princípio desse texto de Mateus. Jesus está falando de construção. Aqui em Gênesis, o Senhor está falando do cultivo. Cultivo. Eu disse que lançar a semente parece um processo muito sereno, muito tranquilo. Mas aqui Deus dá uma ordem para que o homem possa cultivar o jardim. E Deus forma o homem, né? Cria o homem, cria a mulher. E Deus prepara antes disso todo um cenário e coloca o casal ali, num jardim. Amado do Senhor, amada do Senhor. Eu sei que você está ficando tarde, o soninho vai te pesando, sexta-feira, mas eu já estou fechando aqui, tá? Estamos terminando. Preste atenção, querido e querida. Quando Deus cria o casamento, Deus sonha, Deus estabelece o propósito de que homem e mulher possam viver bem em um jardim, não deserto. Glória a Deus. Jardim vai falar de cores, beleza, perfume, descanso, prazer. Concorda comigo? Você sente tudo isso? Esse lugar lindo onde nós estamos. Pássaros que cantam, olha aqui a decoração. Pássaros, corações. Isso fala de jardim. Esse é o plano de Deus. E aí Deus dá uma ordem: cultivem, cuidem. Cuidem. Aí vem o pecado. Esse jardim, a terra, começa a produzir
espinhos. Espinhos machucam. Espinhos ferem. Uma palavra que você libera sobre o outro machuca tanto. Um silêncio que você escolhe, esse material perigoso numa construção. O silêncio que você escolhe fere tanto o outro. A indiferença rasga espinhos. A terra passou a produzir espinhos. A distância. A acusação. Espinhos. E aí, diante disso, leva-nos a pensar, então não tem jeito mesmo. Era para ser jardim, mas virou terra que produziu espinhos. Só que Jesus vem. Amém. E aquilo que se perdeu no Éden é restaurado no Calvário. Então a palavra está nos dizendo, amados, que nele, em Cristo Jesus, é possível construir, edificar um lar que seja jardim. Mas aí vem o princípio do trabalho e do esforço. Como a terra produz espinhos, você como jardineiro, nesse cuidado, como marido, como esposa, você vai e arranca aquela erva daninha que surge. Você vai tirar as folhas amarelas. Olha, esse retiro anual é uma oportunidade para curar as feridas que o espinho descuidadamente você permitiu que ele ferisse. Um retiro como este é uma oportunidade para que você possa remover as folhas amarelas desse jardim. O jardim não fica bonito só da gente olhar e falar assim, fica bonito o jardim. Você vai revira a terra, aduba a terra. Tocar o outro, olhar nos olhos do outro, sentir o outro, falar com o outro, adubo, para que esse jardim volte a ter vida, para que ele floresça. O mesmo princípio de Mateus, esforço, para que a sua vida possa experimentar o propósito de Deus. Preste atenção. Apesar dos espinhos. Amém? Amém. Que você possa, neste retiro, né, uma palavra realmente introdutória, mas que você possa, nesse retiro, estar com o seu coração alargado. É mais do que aberto. Porque abrir a gente abre, né? Um pouquinho abriu. Mas a proposta é que você alargue o seu coração. Que você permita que o Espírito de Deus venha dilatar o seu coração. Amém. Dá uma olhadinha para cima, dá uma olhadinha aqui para frente. Tudo que a gente enxerga nesse salão, né? No contexto da decoração, tudo que a gente enxerga é o quê? Coração. 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 Alargue o seu coração. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Amém. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você está morrendo, me perdoe a direção, por favor, misericórdia de mim, mas eu disse que ia terminar, mas por favor, se você veio para esse encontro morrendo, se você veio com o seu casamento, com o seu coração no CTI, desenganado, estamos aqui em nome do Senhor Jesus para te dizer que há vida para esse coração ferido.
Deixe o Espírito de Deus alargar esse coração. Deixe o Espírito de Deus regar essa terra que está ressequida. Deixe o Espírito de Deus falar: eu estou aqui, conta comigo. Eu sou o mestre de obras, fantástico, perfeito, extraordinário. Eu não vou permitir que essa parede que está com uma trincazinha venha ao chão. Conta comigo. Porque o Espírito de Deus faz isso. Ele nos conduz, Ele nos direciona, mas é preciso que o seu coração se renda ao coração dele. E quando isso acontece, o seu coração se liga ao coração deste homem que está ao seu lado, desta mulher que está ao seu lado. Não tenho dúvida disso. Que ele trabalhe, que ele faça, que ele possa mover, e que ao final desse encontro você saia daqui: recebi alta, Senhor. Não estou mais no CTI. Os sinais de vida, os sinais vitais retornaram. E eu pude retomar a minha vida, o meu casamento, a minha construção. E sabe quando essa construção vai acabar? Só no dia que Jesus falar: terminou. Naquele dia você tiver um encontro com Ele, que nós todos juntos tivemos encontro com Ele. Ou seja, enquanto existir vida, você estará construindo, reparando, refazendo para a glória de Deus.